Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês nesta gravação. Eu sou o João Paulo. Meu nome é Fábio, nós somos do acampamento João, aqui da paróquia Menino Jesus de Praga. Viemos te falar sobre um tema muito importante, principalmente agora, nesses tempos de pandemia, que são as fake news, ou seja, as notícias falsas, né, João? Isso, na tradução notícias falsas, fake news, que já nos mostram que é aquilo que não procede, algo que é passado e até mostrado como uma notícia, querendo dar a entender que é algo verdadeiro, mas no fundo aquilo não tem nenhuma verdade, é tudo falso. E da onde a gente foi inspirado? Por meio desta revista, mas que é um jornal, na verdade, né, Fábio? Isso, é o Jornal do Evangelizador, produzido pela Associação Evangelizar é Preciso, que tem como diretor-geral o Padre Reginaldo Manzotti, que a gente conhece muito bem, certo? O nosso artigo, que a gente vai estar refletindo sobre ele, conversando sobre ele aqui nesse vídeo, se chama 9 dicas para ficar longe das fake news sobre a igreja. Ele foi escrito pelo Alan Júnior da Silva, que é supervisor de aconselhamento da Associação Evangelizar é Preciso. E eu e o Fábio somos da igreja, mas também somos jornalistas. Então é um assunto muito importante de trazer aqui com vocês, porque constantemente em nossas empresas, em nossa profissão, nós estamos tentando combater as fake news. Sozinho a gente muitas vezes não consegue, a gente precisa da ajuda de todo mundo para que algo que é falso não seja veiculado de fato, E isso muitas vezes complica para uma empresa, complica para uma pessoa, alguma situação falsa que é divulgada, isso dá uma confusão danada. Então nós temos muitas responsabilidades quando a gente divulga algo, saber se aquilo é verdadeiro ou não é. Pode ser até crime isso, dependendo da situação. As fake news, na verdade, elas são apenas uma atualização, uma versão moderna da fofoca, João, que sempre existiu. Então, a gente sabe que as fofocas, as notícias falsas atrapalham a vida de muita gente, de muitas comunidades, até de paróquias, dioceses, a própria igreja. Então a gente tem que tomar muito cuidado quanto a isso. Elas sempre existiram, as fake news, as fofocas, mas agora se tornaram mais intensas por conta da disseminação das redes sociais. Hoje todo mundo tem um celular, tem uma rede social e consegue compartilhar algo com alguém. Então, com essa facilidade, trouxe essa preocupação também de situações que não são verdadeiras sendo compartilhadas a todo momento. Tome cuidado aí, nós vamos entrar nas dicas para vocês perceberem o que podem fazer para evitar essas fake news. Isso aí. A primeira dica é: desconfie de reportagens que não identificam suas fontes. Pois é, isso é importante, Fábio? Quando a gente fala de um site como Globo.com, o UOL e qualquer outro site bastante confiável, de uma empresa confiável, nas notícias aparecem ali as fontes. Então, aquela notícia é sobre número de casos de Covid. Então, você vai encontrar dentro daquela notícia quem deu aquela informação para aquele site. Foi a Secretaria de Saúde, foi o Ministério da Saúde. Há sempre a indicação de onde aquele veículo tirou aquela informação. Não é um achismo, não é algo inconclusivo, não. É sempre apresentado essa fonte. Eu estou citando aqui sites confiáveis, mas também a gente tem outros exemplos, Fábio, de redes sociais que são confiáveis, que muitas vezes trazem essas fontes, e isso é importante, Quem disse aquilo para ser tratado como verdade? Justamente para mostrar que não é algo criado, que tem um embasamento sobre aquilo que está sendo falado. Nossa segunda dica: não acredite em qualquer fonte, prefira as fontes oficiais da igreja quando o assunto for sobre a fé, sobre a própria igreja. Pois é, querendo saber alguma coisa sobre a nossa fé, algo que o Papa Francisco disse, algo que a igreja está tratando, vá buscar nas fontes da própria igreja. Nós temos sites muito legais que são oferecidos, o portal A12, lá de Aparecida, tem também o site da Canção Nova, a própria Associação Evangelizar de Curitiba, do Padre Reginaldo Manzotti, o Papa Francisco, muito ativo nas suas redes sociais, o Vaticano tem um site de notícias, imagino que muitos não sabiam. Pois é, a gente vai deixando aqui os endereços e vá diretamente nesses sites, nessas redes sociais, quando você quiser saber alguma coisa confiável que a igreja disse. Tanto na dúvida quanto para se informar também, certo? Terceira dica: desconfie de quem se auto-intitula profeta, vidente,
enviado do Senhor ou humilde mensageiro dos céus. A fantasia da cabeça de um indivíduo pode arrastar multidões para o engano. Tem que tomar cuidado, o próprio Jesus já nos alertou sobre os falsos profetas. Eles também estão atuando nos dias de hoje, então tome cuidado aí e esteja longe dessas pessoas. Isso aí. Na nossa quarta dica confira a data de publicação da notícia. Se não encontrar, basta fazer uma rápida pesquisa para conferir se ela é realmente atual. Um exemplo disso, né? Se a gente, por exemplo, falasse para você agora que foi encontrada a cura para a pandemia, você iria acreditar? Essa notícia pode até ser verdade. Poderia até ser verdade se a gente estivesse em 1919, 1920, quando encontraram a cura para a pandemia da gripe espanhola na época. Mas hoje isso não seria verdade, né, João? Pois é, a cura da pandemia naquela época, naquele ano, e nós estamos então 100 anos depois. Então uma notícia de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, muitas vezes volta à tona querendo enganar a gente nesse momento. Então tem que tomar cuidado. A gente até queria dizer que a cura da pandemia do novo coronavírus foi realmente, essa cura foi encontrada. Mas hoje não é uma notícia verdadeira. Como o Fábio disse, é algo que se refere a um outro momento de pandemia. Então, cuidado. Muitas vezes notícias estão sendo veiculadas por aí de contextos lá de trás e você está achando que está se tratando de algo de hoje. Aquele velho ditado, né? Um texto fora de contexto vira pretexto. Então, muito cuidado também com essa questão da data de publicação. Quinta dica: desconfie de textos alarmistas, exagerados, bizarros ou absurdos. Dê um tempo para que eles se confirmem ou não. Às vezes a gente vê, né, tantas informações que chegam a ser bizarras, né? E na verdade era apenas um alarde querendo enganar muitos fiéis. E não é do caráter, né, da índole da nossa igreja, do Papa, trazer algo alarmista, né? Então tem que tomar muito cuidado com tudo isso, e tem coisa que a gente já desconfia logo na cara, e se você já desconfiou ali, não vou compartilhar, como o Fábio estava dizendo aqui antes, até antes da gente gravar, desconfiou, não passe adiante, vá checar se aquilo é verdade ou não. Isso aí, na dúvida, não compartilhe. Sexta dica: se valer a pena, leia a notícia por completo e não se contente apenas com informações recolhidas em trechos aleatórios. Essa questão de ler parcialmente pode nos enganar também, né, João? Pode sim. Muitas vezes a gente está escutando só uma reportagem na TV, ou a gente pega um texto ali e lê correndo, e a gente tira uma conclusão precipitada de tudo aquilo, que não foi o que o repórter trouxe, não foi o que aquele texto realmente trouxe, foi o que eu achei. E aí o que eu achei, eu passo adiante. Olha só a confusão danada que já existe. Então tem que tomar cuidado, preste atenção naquilo que é dito, né, naquela reportagem, leia com calma, com atenção. Isso é algo até que as pessoas têm dificuldade hoje em dia, né, Fábio? A gente faz tudo de forma atropelada e aí tira conclusões precipitadas de muitas coisas. Faça com mais calma algumas atividades, como ler uma notícia, que isso vai te ajudar bastante. Sem preguiça, porque preguiça também é pecado, né? Exatamente. Sétima dica: a gente falou sobre fontes confiáveis, né? Que é uma fonte muito confiável sobre a nossa fé, o Catecismo da Igreja Católica, né? Se você tiver qualquer tipo de questionamento sobre a nossa fé, sobre alguma coisa que estão colocando em dúvida, leia o Catecismo. Ele será um bom começo para poder tirar as suas dúvidas. Pois é, tanto conteúdo rico que tem dentro do Catecismo, quanto tempo não foi levado para que o Catecismo pudesse existir, e a gente muitas vezes despreza um material tão riquíssimo. Então, vá atrás desses documentos da igreja, tem um catecismo sempre perto de você. Quando tem alguma dúvida ali, você pode consultar em documentos da igreja, na Bíblia. Então, é importante também a gente ter esses documentos oficiais. Eu falei aqui da Bíblia, mas também é importante a gente tomar cuidado com algumas conclusões que a gente tira de alguns textos, como os padres já nos alertam bastante, né, Fábio? Isso aí, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes nosso conhecimento limitado de algumas situações pode levar a gente a deduzir algum tipo de situação, né? Por isso é sempre bom estar checando a fonte, estar conversando antes de sair espalhando inverdades ou até meias verdades, que também pode ser prejudicial. Oitava dica:
Não faz parte da fé católica prever datas para o fim do mundo. Para nós, católicos, muito mais que um fim. É a renovação do céu e da terra. Né? Jesus sempre quis, o objetivo dele, né, é que a gente espalhe o amor, espalhe o carinho com o próximo, o cuidado com o próximo, já nessa vida, né? Viver já nessa vida as maravilhas que o reino dos céus vai trazer para a gente. Pois é, e já é bíblico também, né? Não cabe a vós saber a hora, o momento, né? Então o próprio Jesus já nos alertou a respeito de tudo isso. Então, apareceu alguma notícia querendo prever fim do mundo, data para isso, data para aquilo, já sabe que é falso tudo isso e joga para longe. A única coisa boa que essas previsões trazem são os filmes, né? Que tudo fica na parte da ficção. Pois é, e é ficção, viu, gente? Então existe uma diferença de filme e ficção para aquilo que a notícia é verdade. Isso aí. Agora a nossa última dica, nona e última dica: reavalie o uso do seu tempo livre. Prefira utilizá-lo para rezar mais, praticar a caridade ou crescer nas virtudes. Busque leituras saudáveis como a Bíblia, a Vida dos Santos, o Catecismo. Quantos e quantos, né, quantas associações têm muitos livros, muitos textos, vídeos nos canais aí nas redes sociais que podem servir para a gente crescer na fé. A gente tem tanto tempo livre agora nesse momento, né? E a gente saiba utilizar esse tempo, né, para crescer na fé e justamente para saber combater possíveis fake news aí que a gente esbarre. Pois é, aproveitar o tempo que temos é fundamental, né? Se você perdeu ali 10, 15 minutos vendo uma notícia num lugar que não era confiável, divulgando algo, olha só que grande perda na sua vida de 10, 15 minutos jogados no lixo, né? Além de propagar aquilo que não era verdade, aquele tempo tão precioso do seu dia, você ocupou fazendo algo que não procedia, que não é bacana. Então, aproveite bem o seu tempo. Como o Fábio disse, existem muitas formas legais de serem aproveitadas o tempo aí de uma maneira bacana. Importante a gente sempre ter essa preocupação. Como eu já tinha dito, a gente muitas vezes quer fazer as coisas na pressa, e a pressa muitas vezes é inimiga da perfeição e a gente vai fazer algo errado aí. Justamente, e tendo esse conhecimento, né, a gente já consegue combater essas fake news logo de cara. Sim. Quando você já tem um embasamento, já tem um conhecimento, já tem essa partilha, essa vivência dentro da fé católica, você já vai saber automaticamente que algumas informações, algumas situações não são verdade. Exatamente. Espero que você tenha gostado desse vídeo, sempre na tentativa de te ajudar a ficar melhor informado, a aproveitar bem o seu tempo, e juntos nós vamos passar por tudo isso que estamos vivendo. Deus abençoe vocês aí, viu? Até mais. Fala. Tchau, tchau. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.